Circe. Em meio a tantas bruxas, Circe destaca-se por sua crueldade e intolerância. Se tem uma mulher que sem dúvidas causava terror na vida de um homem, com certeza essa era Circe. Na melhor das situações, o homem seria transformado em um cachorro para servir como um mero acompanhante na cama da feiticeira. Conhecida também como Kirk, ela era uma deusa da feitiçaria, que era hábil na arte da magia, da transmutação, ilusão e necromancia. Com tudo isso, além de uma bruxa, ela era considerada uma deusa da magia para muitos gregos antigos. Filha da poderosa deusa Hecate, Circe apareceu em muitos dos famosos textos gregos antigos ao longo da história, como Odisseia de Homero, considerada a mais poderosa e capaz de preparar poções extremamente poderosas que nenhuma outra poderia fazer igual. Alguns escritos ainda dizem que ela era capaz de controlar o Sol e a Lua, de acordo com as suas vontades e desejos. Circe também era conhecida por invocar a ajuda de divindades obscuras, como Caos e Nike. Desde o início da humanidade, as pessoas buscam soluções por meio de práticas mágicas e feitiçarias. Portanto, Circe tornou-se uma das mulheres mais influentes da Grécia Antiga. Os atributos de Circe na mitologia grega abrangem todas as ideias chaves relacionadas à bruxaria, e além disso, ela era extremamente habilidosa no tear. Alguns dizem que ela era melhor até que Hieracania, a jovem que foi cruelmente transformada em uma arama por Atena. Ela era uma feiticeira vingativa e não deveria ser contrariada. Muitos sofreram com a sua vingança. Infelizmente, apesar de bela e atraente, se você nunca teve muita sorte quando se precisava de amor, a maioria dos homens que ela se interessava de alguma forma a rejeitava. O motivo na maioria das situações era porque o sujeito era apaixonado por outra, o que fez a poderosa feiticeira se tornar ainda mais cruel e vingativa. Ela era uma feiticeira vingativa e não deveria ser contrariada. Muitos sofreram com a sua vingança. Infelizmente, apesar de bela e atraente, se você nunca teve muita sorte quando se precisava de amor, a maioria dos homens que ela se interessava de alguma forma a rejeitava. O motivo na maioria das situações era porque o sujeito era apaixonado por outra, o que fez a poderosa feiticeira se tornar ainda mais cruel e vingativa. Acredita-se que a casa de Circe ficava na ilha de Aiaia, pois se havia sido traduzida para a ilha do seu pai, Hélios, na carruagem dourada do deus. De acordo com as lendas, Circe vivia em uma mansão de pedra na ilha Aiaia e ficava em uma clareira no meio da floresta, onde supostamente teria o seu próprio trono. Ela era atendida por várias ninfas, que também distribuíram flores e ervas usadas por Circe. Ela também tinha o seu próprio zoológico de animais, que era cheio de leões, ursos, lobos e outras espécies. Alguns contam que esses animais eram homens que foram transformados em animais pela feiticeira. Ela era conhecida por seduzir homens, atraindo-os para sua ilha e nunca deixando-os ir. Quando os homens, enlouquecidos pelo desejo de tocá-la, visitavam a ilha e elas o pegavam desprevenidos e usavam feitiços para transformá-los em porcos, prendendo-os para sempre em seu zoológico particular, onde se divertia e ria com suas posses. O mito mais famoso em torno de Circe, na Odisseia do Homero, envolve o herói grego Odisseu. De acordo com a famosa história, depois de perder todos os seus navios, exceto um, o exausto Odisseu e seus homens chegaram à ilha inóspita e eles ficaram na praia por alguns dias, na esperança de evitar a perigosa bruxa Circe. Até que Odisseu percebeu que precisava enviar um grupo de reconhecimento. Ele e seu grupo de comandos dividiram seus homens em dois grupos e tiraram a sorte. O Eurílio e seu grupo de homens partiram para explorar a ilha. Eles chegaram ao palácio de Circe, no meio da floresta.
Cercado por leões, lobos, eles estivessem com medo dessas feras, eles foram atraídos para mais perto. Por causa da voz encantadora que ouviram de dentro do palácio, os homens gritaram para esta bela voz e Circe apareceu na porta e os convidou para entrar. Apenas Eurílio ficou do lado de fora, porque sentiu que era uma armadilha da bruxa. Circe fez os homens se sentarem na sua mesa e serviu-los com uma mistura de queijo e mel, misturados ao vinho, e os homens beberam tanto, sem saber que ela havia misturado algumas substâncias especiais na mistura. Assim que terminaram de beber, ela os golpeou com a varinha. Pô, Eurico, mano, a gente vai ter que explorar a ilha, tá ligado? Pô, tô ligado, mas a gente vai ter que... Eu não quero ir, então vamos decidir na sorte. Ah, mano, eu aceito, bora. Mano, foi mal, valeu. Bora com calma, na moral. Bora com calma. Otário, mano! Uma voz angelical recuou entre eles. Podem entrar, princesa. Obrigado, madame. À vontade. Sentem-se. Caralho, Dizeu, fudeu! Que foi, velho? Mano, como assim, mano? O que deu? A mina transformou os caras, mano. Puta, mano, eu vou quebrar essa mina aí, velho. Transformando em porcos e levando para o chiqueiro, Eurico assistiu tudo isso horrorizado e correu de volta para o navio para contar a Odisseu, que pediu a Eurílio que o levasse até Circe, mas o aterrorizado Eurílio recusou. E Odisseu partiu sozinho. Após alguns tempos caminhando, Ulisses finalmente entrou no palácio da bruxa e conseguiu desviar das armadilhas do veneno que a feiticeira lançou sobre ele. O que você fez com você, rei? Mano, eu vou te matar! Vou te matar! Vendo a sua chance, Odisseu correu para ela com uma faca na mão com a intenção de matá-la. Em uma manobra para distrair, ela disse a Odisseu que não tinha ouvido falar dele e o convidou para sua cama. Mas primeiro ele a fez jurar que não iria machucá-lo e ela concordou. Os seus homens que haviam sido transformados estavam de volta à forma humana por Circe. Ficaram por um ano festejando e bebendo, mas logo os homens ficaram inquietos e insistiram com ele que estava na hora de deixar a ilha e ir para casa. Odisseu implorou que para Circe ajudá-los e ela concordou novamente com ele, mas disse que havia um lugar que ele deveria visitar primeiro. No reino de Hades, Odisseu precisava ver Tiriceias, o profeta cego de Tabas, que diria para ele todo o destino. Esperava a Circe disse a Odisseu como chegar ao submundo com segurança e logo em seguida se despediu dele e dos seus homens. Agamenon foi o lendário rei de Micenas e líder do exército grego na guerra de Troia, da famosa Ilíada de Homero. Segundo as lendas, Agamenon era um grande guerreiro, mas também governante egoísta, que ficou famoso por perturbar seu invencível campeão Aquiles, uma rixa que prolongou a guerra e o sofrimento de seus homens. Agamenon era filho de Atreu, ou talvez neto, caso em que seu pai era Plaistene, sua mãe era Európite de Creta, que forneceu a ligação útil entre as civilizações micênica do Peloponeso grego e a civilização minoica anterior da Creta da Idade do Bronze. Ele era casado com Clitemnestra, com quem teve 3 filhas. Agamenon era irmão de Menelau, rei de Esparta. De acordo com Homero, Agamenon recebeu um cetro de seu rei e o direito de governar Micenas e todos os gregos pelo próprio Zeus. Agamenon é descrito como um grande guerreiro e, portanto, um digno líder de homens de acordo com Platão.
Seu nome deriva de Memem, que significa perseverar. Micenas, localizada a 15 km no mar norte do Peloponeso, é descrita por Homero como uma cidade fundada como Ampla e como Micenas. Teve prosperidade mitológica e é apoiada pela escravidão de mais de 15 kg de objetos de ouro recuperados das sepulturas na Acrópole fortificada que ainda domina a planície. Nossa principal informação sobre a Guerra de Troia é o relato mitológico épico de Homero na Ilíada, escrita no século 7 a.C., mas quase certamente baseada em uma tradição oral muito mais antiga. Os próprios gregos consideravam um conflito real. A história passou a representar a luta dos gregos contra potências estrangeiras e contava a história de uma época em que homens eram melhores, mais capazes e mais honrados. A guerra começou quando Paris, um príncipe troiano, raptou Helena, esposa de Menelau da Esparta Paris. Esta considerava sua recompensa justa por escolher Afrodite como a deusa mais bonita em uma competição com Atena e Hera no casamento de Pelés. Furioso, Menelau então apelou ao seu irmão Agamenon para criar uma força de coalização de guerreiros gregos e resgatar Helena de Troia. Com isso, Agamenon fez a força de cidades como Atenas, Esparta, Corinto, Rhodes e quase todos os outros lugares da Grécia. Navegou em uma enorme frota através do Mar Vinho Escuro para a Anatólia. Bem, eles teriam feito isso se Agamenon não tivesse perturbado a Deus, Artemis, quando ele matou um de seus servos sagrados e depois se gabou de ser um caçador melhor do que a deusa, ela mesma famosa por suas habilidades de caça. Como punição a Artemis, acalmou a frota grega e apenas o sacrifício de Ifigênia apazigua a Deus para conceder um vento favorável a Troia. Agamenon ofereceu devidamente sua filha em sacrifício, mas por pena, no último momento, a deusa substituiu a menina por um servo e fez de Ifigênia uma sacerdotisa em seu santuário. O próximo grande evento foi quando os troianos atacaram o acampamento grego e incendiaram seus navios. Nada estava indo bem para os gregos e Agamenon era o grande culpado, pois ele havia perturbado o maior lutador grego, Aquiles, após tomar do guerreiro a espada Briseida. Ela foi oferecida como um prêmio de guerra a Aquiles, mas Agamenon a retirou do herói e criou um grande conflito entre os dois. Então, ora, vim aqui de tão distante, mano, pra te ver, mano. Me fale sua profecia. Então, Agamenon, se teu grande campeão Aquiles parar de ganhar, você vai ter iminente derrota. Cala a boca, mano. Falando só merda, velho. Não. Pô, Aquiles, você não sabe, mano. Quem foi? Mano, o oráculo falou que você é pra de guerrilhar, mano. Esses papos aí, isso é verdade? Você não, hein, cara. Vou parar mesmo. Não tô mais querendo essas coisas, não, cara. Pô, mano, só por causa desse gravinha, mano. Não. Não foi, Você pô. tá, mano, que isso? Não foi, cara. Você quer vir, mano? Vamos. Como consequência, Aquiles abandonou o campo de batalha com suas tropas, devido à profecia de um oráculo que dizia que os gregos teriam um enorme fracasso na ausência de Aquiles. E isso realmente aconteceu. Entretanto, Aquiles só voltou depois de várias derrotas dos gregos após a morte de seu amigo Patroclo. A guerra ainda continuava, porém foi apenas o cavalo de Troia de madeira de Odisseu que permitiu aos gregos entrarem na cidade, que finalmente trouxe a queda de Troia quando Agamenon voltou para Micenas em glórias com seu prêmio, a filha do rei troiano Príamo, Casandra. Ele foi infelizmente morto por sua esposa ciumenta Clitemnestra e seu amante egoísta Litlesta matou o marido no banho com uma faca. Caralho, mano, que banho do cara. Ah, que isso, mano? É isso, galera, acabou. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Soldado, soldado, agora eu serei o seu soldado. Soldado, soldado, sempre serei.